Lucas capítulo 4. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Versículo 43. Cheio do Espírito de Deus, Jesus iniciou seu ministério das águas para o deserto. Ali, tentado por Satanás, sua missão foi exaltada pelo princípio ativo de seu caráter obediente à palavra e submisso ao Pai. Colocando em dúvida sua origem divina, o inimigo tentou a Jesus não somente em sua humanidade, mas o incitou a usar do poder divino a fim de atender suas próprias necessidades e de se valer de sua natureza celestial e eterna. Jesus, porém, não veio para ser servido ou provar a Satanás a sua divindade, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Sua obra incluía a vitória sobre o pecado e, como nosso substituto, o precioso Cordeiro de Deus cumpriu com perfeição o penoso trabalho de sua alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Como aquele de quem até mesmo seus familiares e amigos mais próximos desprezaram, Jesus prosseguiu em seu santo ministério para pôr em liberdade os oprimidos. Suas palavras eram cheias de graça e de autoridade, de forma que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. As pessoas reconheciam que havia algo de diferente e sublime na pessoa de Jesus, mas a influência espiritual de seus líderes havia alimentado no povo uma expectativa que não encontrava harmonia nos ensinamentos e no estilo de vida do Mestre. E lembrando-se de sua origem terrena, aqueles que antes se maravilharam das palavras de Cristo o levaram até o cimo do monte, para de lá o precipitarem abaixo. Foi um tempo de pânico para Satanás e os seus anjos. Finalmente, a profecia dada a Adão e Eva estava se cumprindo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O plano que dia após dia era relembrado através dos rituais do santuário estava prestes a ser consumado. E nunca houve tanto alvoroço por parte dos demônios, que temiam e tremiam diante daquele que poderia subjugá-los com uma simples palavra. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles conheciam a origem de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Reconhecer quem Cristo é e crer que Ele é o Filho de Deus não pode, portanto, se resumir a um mero pronunciamento. Jesus precisa ser o meu e o seu Cristo. Como a viúva de Sarepta e Naamã o Ciro, que obedeceram aos profetas do Senhor, Deus deseja atender às nossas necessidades e curar as nossas enfermidades. Mas para isso, precisamos dar o passo da fé, buscando fazer a vontade de Deus, ainda que tenhamos que sair de nossa zona de conforto. Constantemente, Jesus se retirava para um lugar deserto, a fim de descansar nos braços de seu Pai. Sua vida diária de oração e de santa consagração era o que o fortalecia para lidar com os mais diversos dilemas humanos e com as constantes ciladas do maligno. Quanto necessitamos deste lugar deserto a cada dia. Nossa natureza carnal só pode ser vencida se estivermos cheios do Espírito. É a nossa submissão a Deus e entrega diária do coração que nos confere forças para resistir ao diabo e que nos habilita como cidadãos do Reino Celeste. A nossa vida aqui é o que define para onde estamos indo.
O ministério terrestre de Jesus era sempre uma evidência de que não vivia para si mesmo, mas para a glória de Deus. E assim, ele anunciava o evangelho do reino de Deus, pregando, ensinando, curando, amando. Ele veio a este reino de trevas para que com ele possamos em breve estar no reino dos céus. Que a nossa vida, cheia do Espírito Santo, faça Satanás e seu exército tremer, e mesmo que admirados ou rejeitados pelos homens, nossa missão consiste em temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Pois para isso é que fomos criados. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Vigiemos e oremos. Bom dia, futuros cidadãos dos céus. Rosana Garcia Barros.